Tendo que lidar com as inevitáveis consequências econômicas de seus atos, o governo comunista cubano vai reajustar o preço dos combustíveis em inacreditáveis 500%. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A situação econômica e social está realmente feia em Cuba, o feudo particular da família Castro, mas a coisa, como bem sabemos, sempre pode piorar. O governo ditatorial da Ilha Prisão afirmou que a partir do dia 1º de fevereiro, o preço de todos os combustíveis terá um reajuste de 500%, e isso para todos os habitantes da ilha. De forma geral, essa é uma das várias medidas anunciadas como presente de ano novo para os cubanos por parte do governo comunista no dia 9 de janeiro. A intenção dos burocratas cubanos é evitar o colapso total da economia da ilha por conta da escassez generalizada de inúmeros itens básicos como os combustíveis. Só que a coisa não para por aí. Outros preços antes represados também serão reajustados, como o da energia elétrica, que vai subir pelo menos 25%, e o do gás liquefeito, o GLP, que será reajustado em 1º de março. Segundo o ministro das Finanças do país, Vladimir Regueiro, essas medidas visam corrigir um grupo de distorções presentes na economia. A verdade é que os preços praticados em Cuba são, na sua quase totalidade, maquiados pelos incontáveis subsídios concedidos pelo governo. Só que, ao que tudo indica, os recursos disponíveis finalmente chegaram à sua exaustão. De acordo com dados oficiais do governo cubano, a economia do país despencou 2% em 2023, o que implica dizer que certamente o número é ainda pior. Já a inflação, também de acordo com os números do governo, ultrapassou os 30%. E bem, eu nem preciso questionar a veracidade desses dados. Como sempre acontece nesses casos, o governo cubano afirmou que a culpa dessa situação é do embargo americano, da inflação global e dos impactos da crise sanitária no turismo. Mas o mea culpa, mea máxima culpa, continua passando longe dessa turma. É certo que esse reajuste de 500% representa um número que assusta, precisamos assumir isso. Porém, é importante lembrar que percentuais sempre podem nos enganar. Portanto, vamos falar sobre os preços em si. Atualmente, o litro da gasolina na Ilha Prisão custa 25 pesos cubanos, pouco mais de R$1 na cotação atual. Com esse novo reajuste, o preço vai subir para 132 pesos, o equivalente a R$ 5,37. A título de comparação, aqui no Brasil, o preço médio da gasolina no começo de 2024 estava em R$ 5,77. Então, a situação cubana não parece ser tão ruim assim. Só que em se tratando de socialismo, o buraco é sempre mais embaixo. Precisamos olhar a coisa pelo prisma correto, o do poder aquisitivo. Acontece que um assalariado cubano vinculado ao governo costuma ter uma renda mensal na faixa dos 3.000 pesos cubanos, o que equivale a míseros R$ 122. Já os aposentados recebem ainda menos do que isso, valores que giram ao redor dos 1.300 pesos, ou pouco mais de R$ 50. Ou seja, os novos preços dos combustíveis se tornarão proibitivos para a maioria da população da ilha. Por isso, vai ser cada vez mais difícil para o cubano médio abastecer o seu Lada, ou qualquer carroça semelhante a essa. É claro que isso se aplica, obviamente, aos poucos cubanos que possuem um carro. Afinal de contas, a frota de automóveis em Cuba é pífia. São meros 650 mil veículos, o que dá uma média de 27,5 pessoas por carro. Para efeito de comparação, no Brasil, essa média é de 4,4 pessoas. Só que desse total de 650 mil carros, cerca de 300 mil pertencem ao governo. Ou seja, o que está efetivamente nas mãos do povão é só o restante da frota, composto tipicamente por verdadeiras sucatas. Grande parte dos carros ainda em circulação em Cuba são relíquias norte-americanas da década de 1950, adquiridas antes do golpe comunista. Essas quinquilharias dependem do talento dos mecânicos cubanos para funcionar. Já os automóveis mais novos, comprados após a chegada de Fidel Castro ao poder, são as típicas latas velhas importadas da União Soviética, como os carros da citada Lada. Mas afinal de contas, o que levou Cuba a ter que fazer um reajuste tão grosseiro no preço de seus combustíveis? Bem, essa é uma consequência de uma cascata de problemas que vem se sobrepondo uns aos outros nos últimos anos. O mais recente deles, sem dúvidas, é o problema do fornecimento de combustíveis
combustíveis em si. Nós já falamos em detalhes sobre esse tema no vídeo. Cuba passa por grave escassez de combustíveis e precisa recorrer à Rússia, link na descrição. Porém, de forma geral, podemos resumir a situação constatando que Cuba, por óbvio, não produz petróleo suficiente para sua demanda. Na verdade, o país precisa importar mais da metade de seu consumo da commodity. Contudo, é cada vez mais difícil achar quem venda petróleo para Cuba, sabendo que vai levar calote. A Venezuela, durante muito tempo, supriu essa necessidade. Contudo, o país de Nicolás Maduro também está quebrado, sendo incapaz, no momento, de fornecer petróleo em quantidades suficientes para Cuba. Aí tem-se o inevitável cenário de escassez. Chegamos assim a um segundo problema, que já tem mais de 3 décadas de idade. Estamos falando, é claro, do fim dos repasses feitos pela União Soviética no início dos anos 1990. Na verdade, o governo comunista de Cuba só conseguiu se manter por tanto tempo justamente por conta desses repasses. Quando a torneira secou, ficou muito mais difícil seguir em frente com um regime fadado ao fracasso. De lá para cá, portanto, o governo de Cuba só fez mascarar o inevitável problema que uma hora iria explodir. Parece que de fato essa hora chegou. Temos então o maior de todos os problemas de Cuba, o comunismo, sempre ele. A verdade é que essa nefasta ideologia sempre deixa um rastro de violência, miséria e destruição econômica onde quer que se instaure. Com Cuba, obviamente, a coisa não seria diferente. O comunismo foi capaz de transformar uma promissora ilha caribenha com alto potencial turístico num país miserável e atrasado no tempo. Os prédios decadentes e os precários automóveis da década de 1950 são um verdadeiro monumento a essa tragédia comunista. Mesmo assim, com todas as fartas provas que existem a esse respeito, o governo cubano e a grande mídia vão continuar culpando, como sempre, o embargo norte-americano. Essa é uma lorota mais do que conhecida e que já foi desmentida em nosso vídeo, As Verdades Não Contadas sobre o Embargo Cubano, link na descrição. Não, a culpa da tragédia cubana não está nos fatores externos. Os grandes erros econômicos cometidos pelos governantes comunistas da ilha são a real causa da atual situação trágica vivida pelo sofrido povo cubano. As décadas de subsídios estatais utilizados para mascarar a escalada dos preços no país agora chegaram ao seu inevitável fim. Javier Milei tem feito isso na Argentina recentemente pelos mesmos motivos, e todos nós temos acompanhado o desenrolar dessa história. Mas ambos os casos são bastante diferentes. Afinal de contas, estamos falando de um presidente libertário contra um governo comunista atrasado no tempo. Depois de um período de purificação, a Argentina tende a se reerguer do ponto de vista econômico. Não é possível, contudo, afirmar o mesmo a respeito de Cuba. A grande diferença reside justamente na ideologia dos dois governos. No caso cubano, a expectativa é de que o governo comunista continue cometendo os mesmos erros de sempre, agravando a pobreza e a dependência de seu povo. O que levou o país ao atual cenário foi o fechamento da economia, acompanhado de um rígido controle dos preços. Onde quer que essa tendência econômica seja levada a cabo, sempre teremos como resultado uma profunda escassez de bens e serviços. E é justamente isso que temos visto acontecer em Cuba, com uma notável escassez de itens como energia elétrica, medicamentos e agora combustíveis. Agora, o governo cubano está tentando conseguir uma sobrevida por meio do corte de subsídios. É comum vermos governos comunistas agindo dessa forma, renunciando às suas ideologias políticas para manter seu próprio poder. Temos acompanhado algo semelhante acontecendo na Venezuela, com o governo de Nicolás Maduro aceitando a circulação livre de dólares no país. Isso, contudo, não vai resolver o problema de forma definitiva. A verdade é que no caso de Cuba, o colapso é praticamente inevitável. Em algum momento, num futuro não muito distante, veremos isso acontecer diante de nossos olhos. Acontece que a economia é implacável. Não há distorção econômica que não termine por cobrar o seu preço mais cedo ou mais tarde. E quanto maior for a intervenção estatal, maior é a distorção causada. Nesse cenário, a correção econômica tende a ser mais drástica e sofrida para o povo. Em muitos casos, o baque que se segue a essa recuperação termina por ser irrecuperável. Infelizmente, esse parece ser o destino de Cuba, caso os comunistas continuem governando a ilha-prisão com mãos de ferro. Disso todos nós sabemos. A única coisa que resta saber é, quando isso finalmente acontecer, em quem a grande mídia vai colocar a culpa pela tragédia? Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade.
Liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!